Há previsão de consulta à vizinhança na elaboração do estudo de impacto de vizinhança ou não? Sim, é obrigado. É obrigatório que tenha audiência pública. De todos os pontos que se vai colocar nesse estudo, o mais conflitivo é esse de consulta à vizinhança. Esse é complicado. O resto, tudo bem, se faz. Quando se fez o Jardim Planalto, houve um problema seríssimo. As madames da Nova Campinas e do Cambuí tiveram um piti, imagina, na Casa Popular do meu lado. Na realidade não teve problema nenhum, é um belíssimo bairro lá colocado. Então, justamente agora. Mas se a vizinhança... consulta tem que ser popular, tem que ser aberta. Se a vizinhança vai votar e esse voto tiver... não vai votar, ela é consultada. Mas talvez precisa verificar isso. Há lugares onde o estudo de impacto ambiental, há localidades onde o estudo de impacto de vizinhança Um abaixo-assinado, por exemplo. Exige sim voto da vizinhança. Se a vizinhança pode ou não votar. específico. Esse é um ponto muito importante. Em alguns casos tem cabimento, em outros não. Eu não sei como tratar Aqui não está sendo tratado isso, provavelmente vai ser tratado na lei específica. O assunto do presídio, por exemplo, é clássico. Sim, desvaloriza e não é bom para ninguém. Hoje em dia está muito em moda falar de empresas de transporte de valor. Sim. Embora isso aí acho que não geraria um estudo, né, para essa empresa. Então, Eu acho que sim, acho que isso é de impacto. Mas eu acho que vai entrar, sim. a tendência de na regulamentação haver possibilidade de voto, de veto da vizinhança àquele empreendimento, não existe. É porque, eu estou levantando isso aí porque eu lembro de algum momento no plano diretor ter se falado disso, e inclusive o secretário falava uma vez, quer dizer, há uma vontade de se fazer empreendimentos de baixa renda próximos de empreendimentos de alto padrão. Isso quer dizer, geral que já existe. Isso é uma política, né? Mas que pode ser barrada justamente por um abaixo-assinado da vizinhança que diz, olha, eu não quero empreendimento. Mas aqui não está sendo tratado. Nem todo empreendimento. Não, está dizendo, olha, para analisar os efeitos positivos e negativos. Como isso vai ser analisado, ainda não está dito. Não, a pessoa que vai fazer o estudo, não, isso aqui está dito, gente. Vai ser a pessoa que vai fazer o estudo, ela vai apresentar um capítulo sobre isso. Aí a prefeitura vai analisar e vai colocar isso na audiência e tal, e não quer dizer que vai ser aprovado da forma como vai ser feito. Muitos estudos de impacto de vizinhança, a consultoria elabora e não é indeferido, por exemplo. Acontece. Não quer dizer que o que a pessoa vai escrever, a pessoa tem que analisar isso para a prefeitura ter subsídio para fazer análise. Mas a sua ideia é tirar esse... a minha ideia era tirar esse... Mas precisa ver se isso não é exigência do Estatuto da Cidade, porque o Estatuto da Cidade coloca o mínimo que tem que contemplar esses estudos e provavelmente isso seja um dos itens que... Artigo 36. Copia e cola do Estatuto. Então, mas sabe o que é incrível? Eu estou lendo aqui que o Estatuto da Cidade é de 2001, certo? Certo, mas ele é lei de vigente. Então, nós estamos simplesmente 16 anos atrasados sem o estudo de impacto de vizinhança, porque é só a prefeitura regulamentar. Então, assim, nós vamos colocar de novo um troço que pode funcionar ou não. Mas isso é obrigatório por Não, a lei. partir do Mas momento que ele obrigatório tá por lei nunca diretor, teve. tem que ser. Por isso que está colocando agora. Mas no outro também pôs, entendeu? Não, o outro não tinha a qualificação dele, só citava a necessidade. Então, mas é igual isso aí. Vamos ver, depois a gente faz a lei. É igualzinho isso aí. Ele está falando que vai fazer a lei depois. Não é igual, não, Teresa. É, eu entendo a sua angústia, mas não é igual. Não é angústia, é que Aqui nós ele está dando a obrigação de fazer, lá ele contra dava a possibilidade de fazer. Ele ficou na possibilidade. que Então, não foi mas feito. essa obrigação não tem tempo, então vamos botar um tempo aí. Isso a gente já pôs no começo do nosso A relatório, gente está vai lá, pôr prazo, tempo para então. todas as Então leis. beleza, então beleza. Isso vai ser um Põe um Todas as tempo leis e põe específicas o que futuras têm que acontece ter com o cara que prazo não também. fizer. Precisa ter um Porque a lei só Aí a gente funciona... não tem poder de polícia. Não, mas a gente só pode... Tereza, A lei só funciona O quando que a a gente, gente... o que a gente tinha proposto no intenção começo do texto, quando do nosso parecer, a gente vai colocar que toda vez que tiver determinada uma lei específica, que ela tenha um prazo. Ah, então para beleza, ser- eu acho que eu não prestei A gente vai atenção fazer nisso. isso no comentário Mas geral. desde o Só para começo não ficar toda vez a gente falando. Quem fala lei específica, lei específica. Então, toda vez que falar em lei específica, tem que dar um Não, está prazo. baseado todo assim, lei específica. Então a gente tem que ter um calendário. E a nossa ideia de prazo é Ah, e 20 outra dias. coisa, é verdade, tem um capítulo só que fala dos prazos. Então a gente precisa ver se de repente já não está com Tá, prazo lá. desculpa, João.
que a gente não chegou ainda nele. Lembra que Estudo de no impacto começo do plano diretor, ele sempre colocava o prazo em cada item. E a gente falou, dá para vocês suprimirem tudo num capítulo de prazos, é verdade. Não pode ser Tem esse não. capítulo? Eles falaram que iam colocar. Não, já tem, já. Já? A gente ainda não chegou nele. Bom, então vamos continuar na leitura, mas... Vamos Esse ver. é E um aí, ponto se de não tiver, asterisco mas pra a gente gente está com isso. Olha, só, se eu estou lendo todos os outros falam dessa questão do Porque até agora nós só falamos, adensamento, são né, questões das coisas técnicas, que né, fazem demandas de sem serviços, estudo nenhum, até hoje, geração de tráfego, acho que isso é importante, essas coisas são importantes no Entre coisa empresarial. rural Agora, que só é esse item que me parece ser um que... Vamos fazer assim, eu vou marcar e se ele tiver Vou essa comparar com o publicidade que tem como agora, obrigação, pra ver aí se eu... olha melhor. Obrigação. Aí, Na verdade, é uma análise técnica do prestador de serviço sobre o empreendimento para a prefeitura receber. Não, Ronaldo está falando que é obrigação. É obrigação, está no inciso 4, artigo 37. Ah, então Que aí a gente... precisa avaliar a questão de valorização imobiliária. Aqui é um pouquinho mais que fala valorização e desvalorização. Por que disso? Porque na valorização tem uma contraparte à coletividade e por aí vai. Aí tem toda a filosofia do Estatuto da Cidade. Faz parte, tá no Você artigo valoriza o bem de 37. alguém por uma ação coletiva, a coletiva tem direito a Artigo ressarcimento 37 de parte. partes. O João, quando uma Eu medida entendo que desse, deveria. já faz um Eu vou O que deixar mais aqui, acontece? pessoal, eu vou pular isso aqui, eu vou lendo Eu e vou botar para no o nosso vídeo relatório, da porque já é Não civilizado, Artigo 126. O WAVE analisará Esse já foi. os efeitos positivos e negativos do novo empreendimento. Já foi? positivo. Então a gente parou no título 4? Ah, não, no artigo 127, né? O WAVE deverá ser elaborado por equipe técnica devidamente habilitada, contratada às expensas e sob a responsabilidade do interessado. Não tem nada. Título 4. Do Sistema de Planejamento e Gestão Municipal. Artigo 128. O sistema de planejamento consiste no conjunto de órgãos públicos, normas, informações e instâncias de participação popular que devem nortear as ações dos setores público, privado e da sociedade em geral para cumprimento dos objetivos e diretrizes do plano diretor. Artigo 129. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento. O nome desse está diferente do título, acho que eles têm que arrumar, não é? Sistema de Planejamento e Gestão Municipal, e aqui eles estão chamando de Sistema Municipal de Planejamento. Então é melhor ter o mesmo nome, né? Só você notou isso. O mesmo nome do título 4. 1. Articular, integrar e acompanhar as diversas políticas públicas municipais, federal e estadual para a implementação do plano diretor. 2. Promover processo permanente de monitoramento do desenvolvimento do território e de acompanhamento, avaliação e revisão do plano diretor, que requer a articulação entre os sistemas de informação necessários à gestão pública. 3. Gerir a cidade de forma democrática. Artigo 130. Compõe o sistema de planejamento e gestão municipal. Aqui está certo. 1. Sistema de planejamento. 2. Sistema de acompanhamento e controle social. 3. Sistema de informação e monitoramento. Artigo 131. A Prefeitura deverá regulamentar as atribuições dos órgãos municipais para a gestão do sistema de planejamento e gestão municipal. Parágrafo único. A regulamentação do que trata o caput deste artigo deverá estabelecer a estrutura administrativa composta por equipe multidisciplinar dimensionada para atender às suas finalidades. Vamos em frente que ele vai detalhar cada item desse que ele está falando. Eu acho que vai algumas Tá, gente, coisas. falta 4 páginas para acabar. Falta, algumas coisas. Quem sabe acaba antes de chegar ao secretário. Vamos lá, Capítulo 133. 1 do Sistema de Planejamento. Artigo 132. Fica instituído o Sistema de Planejamento que compreende um processo permanente de articulação da política territorial com as demais políticas públicas e com o orçamento municipal visando o estabelecimento e implementação da política de desenvolvimento, através de um conjunto de instrumentos, em especial do plano diretor. Parágrafo único. O sistema de planejamento deverá estar articulado com os sistemas de acompanhamento e controle social e de informação e monitoramento. Quase chorei. De Por emoção. Não, imagina. Isso é prática, é As secretarias conversando. Oi? As secretarias conversando, É. articulando todo o planejamento, as informações sendo Ou trocadas. seja, teremos uma Cidade coisa mais ideal. horizontal. Pela primeira vez, né? Tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Artigo 133. São instrumentos do sistema de planejamento urbano, além deste plano diretor.
1. Controle do parcelamento, uso e ocupação do solo. 2. Plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. 3. Programa de metas. 4. Planos e programas setoriais. 5. Demais normas complementares previstas no plano diretor. 6. Dados e informações de relevante interesse para o planejamento municipal. E 7. Instâncias de participação popular. Capítulo 2. Do Sistema de Acompanhamento e Controle Social. Artigo 134. A gestão democrática consiste na garantia da participação popular em conjunto com o poder público municipal nos processos de planejamento, gestão e desenvolvimento da cidade e será o fundamento para elaboração, revisão, aperfeiçoamento, implementação e acompanhamento do plano diretor estratégico e de planos e programas setoriais e específicos. Parágrafo único. A gestão democrática da cidade se dará através do Sistema de Acompanhamento e Controle Social. Artigo 135. São princípios da gestão democrática da cidade. 1. Transparência no acesso à informação de interesse público. 2. Incentivo à participação popular. 3. Integração entre poder público municipal e população na gestão da cidade. Artigo 136. Cabe ao poder público promover formas de participação, capacitação, organização e cooperação, ampliando a representatividade social, garantindo o funcionamento das estruturas de controle social. Só um minutinho, só esse último. Artigo? Não, peraí. Gestão democrática, integração entre público. Não, item 3. Não, que fala da federal, estadual. O último que você leu, qual Tá, peraí que eu vou achar. É sempre. Cada poder, esse aí. Cabe ao poder público promover Cada formas de poder público, participação. organização, cooperação, não é esse aí. Puxa, Será que é mais pra cima, perdi, é que movimentou e eu perdi. Peraí que eu vou achar, mas acho que tá antes. E é o último que você leu? Na última, a gestão democrática consiste na garantia da participação popular. A gestão consiste na garantia da participação popular. Acho que tá bem antes, Não é esse tá? aí também, não. Será que é pra cima? É, o mais último pra que ela cima. leu agora. O O último último é esse é, aqui, ó. cabe ao poder público promover formas de participação, capacitação, organização e cooperação, ampliando a representatividade social, garantindo o funcionamento das estruturas de controle social. No 136.3, que é a integração entre o poder público municipal e a população na gestão da cidade. 135. Integração entre o poder público municipal e a população na gestão Que da não tem cidade. nada de federal aqui. É eu o que fiz uma fala, pesquisa. estadual, federal, municipal. Eu lembro de ter lido, mas eu lembro de ter lido mais em pra- outros será que é mais pra artigos. cima? Mais pra cima. Posso rodar um pouco aqui pra cima? Vou fazer pesquisa aqui pelo termo. Foi. Não tem, viu? Articular e integrar aqui, ó. Ah, o São artigo objetivos. 130, mas é bem anterior. 129? Qual que é o item 1? Articular, integrar e acompanhar as diversas políticas públicas municipais, federal e estadual para a implementação do plano diretor. É isso aí. O objetivo dele é pegar todas as Mas leis. qual que era a dúvida? Qual que era a... Eu tinha entendido mal. Ah, tá, o Eu tinha certificado. entendido. Outra. Desculpa, a Artigo, página que está é 141. Olha, só artigo pra- 137, integrarão o sistema, né? Só a título de curiosidade, foi pedido, o mapa está disponível, tem um CD, depois a gente pode ver como distribuir, mas foi colocado em todas as APGs, todas as escolas, centros de saúde, Ah, todos legal. os equipamentos públicos nas APGs. Tá? Então dá para a gente fazer uma análise da questão da gestão exatamente sobre esse ponto. Até que a gente vê o problema que muita APG, por exemplo, tem escola, outra não tem, mas será que isso é uma demanda local? Não é? Quer dizer, dá para a gente fazer uma análise muito mais apurada disso. Esse mapa, eles disponibilizaram e eu pedi que ele fosse incorporado ao plano diretor, porque isso é fundamental, tá? Na questão da gestão. Seria esse mapa ali, não? É esse mapa aqui.
Exatamente. Eu estava namorando ele é muito bom de informação. Ele é muito bom. Às vezes é meio chato de ver, meio demorado. Mas com o Zoom dá para trabalhar legal. Mas dá para trabalhar legal. Está numa resolução muito boa. Esse mapa a gente ainda não tem disponível, se puder disponibilizar. Ele está no CD. Eu acho que colocar um link igual fez nas outras vezes, a gente baixa. Oi? Se mandar um e-mail com os links, tipo no Face, e a gente baixa. Preciso do mapa. Olha lá, mapa solicitado pelo CNDU. Esses dois, né? Estão com o mesmo título. Isso daí é só um adendo que eu acho que é bem interessante a gente fazer análise com base nisso daí, para ver até se realmente todas as secretarias vão funcionar na mesma divisão territorial. Eu vou aproveitar e fazer uma proposta, não conversei, inclusive, com ele, mas deixo aberto para essa discussão. Quando a gente for preparar o parecer, de montar um grupo para fazer análise de mapa. Porque a gente está fazendo uma análise de terminologia, de valores, preceitos, etc. Mas, paralelamente, um grupo para fazer um parecer depois para integrar uma análise. Seria bom os colegas que têm habilidade em leitura de mapa. Porque o conhecimento das regiões, das demandas, etc. Fazer uma análise dos mapas, porque às vezes é genérico, mas o que consta no mapa vai desfazer o que a gente está falando deles. Então, a gente trabalha com duas frentes. Participar. Eu sugiro você, o João e o Denis. Tá bom. Não, eu já arrumei meu estágio aqui de mouse e não me Denis Verde. E bota o Alan de suplente. Sempre vai de suplente. Tadinho, o cara não foi nada. Ele como titular, né? Que aí numa observação traz, a gente discute quando for aprovar o parecer no texto, discute o parecer nos mapas. Sim. E depois integra no nosso parecer final. Aí faz um parecer final geral. Sobra, né? Oi? Artigo 137. Também para orientar. Aqui acho que não tem nenhum conselheiro aqui com a cartola. Mas o arquiteto entende bem de mapa, então. Artigo 137. Integrarão o sistema de acompanhamento e controle social os órgãos e entidades da administração pública municipal fornecendo 1. Apoio técnico de caráter interdisciplinar com a finalidade de realizar, orientar e acompanhar o desenvolvimento de estudos, análises e pesquisas necessárias à implementação das atividades de acompanhamento e controle social. 2. Informações para subsidiar o processo de discussão e deliberação sobre o plano diretor e os demais planos, inclusive as leis orçamentárias e implementando o processo de planejamento e gestão. Artigo 138. Os instrumentos de participação que integram o sistema de acompanhamento e controle social são previstos no artigo 7º da Resolução 34 do Conselho das Cidades e na Lei Orgânica do Município, a saber: 1. Conselho da Cidade. 2. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 3. Conferência Municipal. 4. Audiências públicas. 5. Consultas públicas, iniciativas popular, plebiscito e referendo. Eu acho que aí o item 2 e o item 1 tem que ser trocado, porque é uma questão de idade. Colocar o CMDU antes? CMDU em primeiro lugar. Minha opinião. Acompanha. Cabível. Aprovado. Parágrafo 1. E aí daquele que aqui conta contra. Os outros a gente pode pôr como a gente permite algum tipo de abstenção, né, deles. Porque ele é dos dois, você. A saber, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E depois vem A. Quando cabível, né? Quando solicitado pelo CNDU. Parágrafo único. Deverá ser realizados simpósios e congressos como meio auxiliar dos instrumentos de participação que integram o sistema de controle social, com o objetivo de discutir temas relativos ao plano diretor. Artigo 139. A Conferência Municipal da Cidade de Campinas, convocada pelo Poder Executivo, observará o calendário nacional e terá entre seus objetivos, além das questões definidas na esfera federal, 1. Avaliar e propor diretrizes para a política de desenvolvimento do município. 2. Indicar propostas de alteração da Lei do Plano Diretor Estratégico e da legislação urbanística complementar a serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão. Capítulo 3. Do Sistema de Informação e Monitoramento. Posso dar um palpite no 140? Claro. Também é tudo um engodo. O 139. Campinas, quando não é o município que não deixa acontecer, é o Estado ou é o
federal como agora. Nós entramos, nós fizemos parte disso daí, fomos delegados para São Paulo, fomos delegados para Brasília. O de Brasília até hoje não saiu, o Temer pôs um troço que não ia acontecer, ou sei lá quem que foi, e agora reverteram, mas até agora também não chamaram ninguém. Então, assim, é tudo muito bonito no papel. De novo, é um engodo. Não, mas isso é um problema, porque isso faz parte do Estatuto da Eu Cidade. sei, mas a gente tem que ser mais cruel, sabe? Ou então, escreve lá para o Ministério da Cidade e fala, troca a lei, porque o que vocês falam não é o que é feito. Sabe, a gente tem que ser coerente, nós não conseguimos ser coerente. Esse que é o problema. A gente tem que falar uma coisa e fazer o que a gente faz. Não falar uma coisa e fazer outra. Ou então rasga tudo que tem e faz outro. O que a gente consegue cumprir disso? 10%. Então vamos fazer 10%. Sabe, a gente fica numa ilusão que as coisas funcionam, você vai ver, não funciona nada. É muito complicado. Mas tudo bem. É que eu gosto de dar uns à parte para a gente pensar mais. Mas agora que colocaram o presidente... Capítulo 3, do Sistema de Informação e Monitoramento. Artigo 140. O Sistema de Informação e Monitoramento consiste em um conjunto de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, geológicas, ambientais, imobiliárias, de segurança e qualidade de vida, e outras de relevante interesse para o município. Artigo 141. O Sistema de Informação e Monitoramento fornecerá subsídios ao planejamento e gestão da cidade, devendo ser periodicamente atualizado. Artigo 142. O Sistema Municipal de Informação e Monitoramento tem por objetivos: 1. Estabelecer indicadores de desempenho que permitam um processo de avaliação contínua do desenvolvimento sustentável municipal. 2. Adotar a divisão do município em áreas de planejamento e gestão, APG, como unidade territorial para a organização de dados e indicadores relativos ao território municipal. 3. Fornecer informações para a gestão e planejamento do município, o monitoramento, a avaliação e implementação das políticas urbana e rural, subsidiando a tomada de decisões ao longo de seu processo. 4. Manter atualizados dados, informações e indicadores sociais de saúde, educacionais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-territoriais, infraestrutura, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e de outros de relevante interesse para o município. 5. Manter o cadastro de imóveis municipal permanente atualizado através da aplicação de técnicas de sistema de informação georreferenciado. Deixa eu fazer só um questionamento. Esse sistema de informações que é extremamente importante, está entendido que ele vai estar disponibilizado para os cidadãos de modo geral? Aqui não está tratado. Ou devemos colocar um item adicional? É extremamente importante que Sim. todos os cidadãos tenham acesso Ótimo. irrestrito a essas informações, porque isso sim vai fazer diferença, não é só quando o administrador... Até no controle social. Até a questão da democratização do Perfeito. Sim, Fundamental, Eu ia sugerir justamente isso, quer dizer, está faltando aqui o acesso livre por meio Hoje usual Tem para um todos. site, quando a gente vê o planejamento, tem mais informações. já há na prefeitura uma certa cultura de disponibilização de dados, nem tudo é gratuito, nem tudo é facilmente objetivo, mas a cultura já existe. Agora, se colocar como um dos objetivos, Sim. eu tenho quase certeza que isso vai ter resultados muito Estou colocando aqui de interessantes. forma restrita e gratuita. Restrita e gratuita, exatamente. Título 5, do financiamento da política urbana. Capítulo 1, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, FMDU. Artigo 143. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, FMDU, vinculado ao gabinete do prefeito para garantir recursos permanentes destinados ao financiamento da política urbana. Artigo 144. O FMDU tem o objetivo de realizar investimentos destinados a concretizar as ações, obras, planos, programas e projetos urbanísticos integrantes ou decorrentes deste plano diretor em obediência às prioridades nele estabelecidas. Artigo 145. Os recursos do FMDU serão provenientes de 1. Dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele destinados. 2. Repasse ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado de São Paulo a ele destinados.
3. Empréstimos de operações de financiamentos internos ou externos. 4. Contribuições ou doações de pessoas físicas, jurídicas ou de entidades internacionais. 5. Acordos, contratos, consórcios e convênios. 6. Pagamentos referentes à outorga onerosa do direito de construir e à outorga onerosa de alteração de uso. 7. Multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas aplicações. 8. Outras receitas eventuais. Interessante isso aí, contribuições ou doações de pessoas físicas, jurídicas ou de entidades internacionais. Porque entidade nacional não pode. Estava com a mesma vírgula na cabeça. Vamos colocar em Pode entidades nacionais e incluir internacionais. nacionais, porque É hoje o Brasil não tem entidades financiadoras, mas pode Mas não incluir é jurídicas? Jurídicas. Não, porque pode ser uma OCIP, pode ser uma. É uma Mas ela- pessoa jurídica. mas ela não jurídica tem do mesmo jurídica. Pode ser um conselho. Duas. Agora, Pode o- ser uma autarquia federal, pode ser. Tudo tem CNPJ. Duas Tá. entidades físicas. Entendi, uma entidade nacional ela tem que ter CNPJ, qualquer que Então ela seja. entra Que é com internacional. A internacional não tem CNPJ, tem outro. Tem outro registro lá de por exemplo, acordo a com o doação de um país. grupo que não seja uma pessoa jurídica. Contribuições Aí de isso é isso. pessoas físicas, É, jurídicas. Ou é físico ou é jurídico, tem razão. Aí não tem origem de dinheiro. Até a prefeitura tem. O 7, eu gostaria de comentar. 5, 8. É. Não, os itens 5 e 7 estão com uma redação muito confusa. Acordos, contratos, Acordos, conforme- contratos é muito genérico. Multas que multas, né? Esses dois artigos. É o valor da multa vai para esse fundo. Mas que multa? Multa sobre o quê? É, exatamente. Que multa é essa? Mas Que tem- correção monetária é essa? Decorrente das suas Isso. aplicações, recebidos em decorrência de suas Quer aplicações. dizer, então toda a multa que o urbanismo lançar... Não, das nesse aplicações desse fundo. Por exemplo, vai recebendo esse valor, ele vai para uma aplicação. Teve uma correção monetária, um juros, alguma coisa dessa aplicação. Mas as multas são extremamente variadas aqui na prefeitura. Mas eu Não, não é acho que aí vão aplicação. ter multas Não? específicas. Não. Quando a pessoa não paga, ela está sujeita à correção monetária, juros. Ah, tá. Se a pessoa não paga, se ela não aplica, se ela não coloca o dinheiro no fundo, é isso? Não, a multa, quando é lavrada uma auto de infração, pode ter, a sanção pode ser uma multa e a multa tem um prazo. Se o devedor não efetuou, o infrator não efetua o pagamento, além da multa vai ter correção monetária. E aí vai Aí precisar. é cabível, mas tem Esses que deixar valores mais também claro no fundo. o que é E isso. tem a aplicação também desse dinheiro, tá? Eu acho que multas quais é importante a gente saber. Então, Qual a origem da aplicação bancária? Acordos, É a aplicação contratos, Viu, só uma Não nesse dúvida. inciso 7. Hã? Não nesse inciso 7. Não. Tá. É que aqui ele está Ele falando fala de aplicação da precisa multa. especificar melhor. Então É tá. multa oriunda disso. De o cara qual não origem, paga tá? isso daí, então... Multas de uma secretaria ou específicas dentro de uma secretaria? Exatamente. E qual que é o outro item? É o 5 que você comentou? Acordos, Acordos, contratos, contratos, consórcios e convênios. Com essa generalidade, fica muito Então qualquer contrato que vai para a prefeitura vai para esse fundo, né? Do jeito que está colocado. Você, uma aprovação de projeto, uma multa que você recebe por infração, qualquer coisa. Tudo vai para esse fundo, né? Sabe, precisa especificar mais ou menos o que realmente. Você vai faz ser um refis, utilizado. vai para lá. Então no final vai tudo para esse fundo, não vai ter dinheiro mais para pagar a caixa da Exatamente. prefeitura. O caixa da prefeitura vai ser o AMDU. Acho que é importante especificar um pouco melhor isso para não ter mais Tá. interpretação. Então, Agora, eu é queria o tirar uma- 7. O fundo ele não tem que ser coordenado, gerido, Sim, eu acho que vai falar controlado agora. pelo CMDU. Agora, não, na verdade eu acho que eles vão criar um conselho, ó. Vai ter um conselho gestor. Comprovado. Não, porque o Fundap, é o Fundo da Habitação, é controlado pelo Conselho, né? Vai Pelo falar agora, o Conselho. artigo 146 vai criar um conselho para isso. O vai artigo criar um 146. A destinação dos recursos auferidos pelo FMGU deverá ser feita. Só um minutinho. Tá? Não, eu observei bem o caso da entidade internacionais. Eu acho que as entidades nacionais já estão, cabem nas pessoas jurídicas. Isso Então, mesmo. eu acho que- Tá. Artigo 146. A destinação dos recursos auferidos pelo FMDU deverá ser feita por plano anual de alocação de recursos elaborados pelo Conselho Gestor para projetos integrados previstos neste plano diretor e que atendam ao menos duas das seguintes finalidades. Eu só não sei, depois fala, embaixo fala qual que é a composição desse Conselho Gestor. 1. Implantação de sistemas de transporte coletivo público, cicloviário e de circulação de pedestres. 2. Implantação de sistema viário estrutural. 3. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social.
4. Regularização e constituição de reserva fundiária. 5. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana. 6. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 7. Criação de espaços públicos de lazer. 8. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Eu também incluiria aí ambiental, né? Porque, por exemplo, criação de um parque urbano... Posso dar um palpite de novo? Pode. Vocês não vão gostar de novo? Oi? Tudo de mentira de novo. Nós fazemos parte do Fundif, que é o dinheiro dos TACs. Desde junho do ano passado, nós fomos nomeados, isso está papelado já para advogado, que nós fomos nomeados em junho e está lá a nossa nomeação de 2016 a 2017. Em dezembro foi nomeado o conselho, sem entrar a gente, sendo de 2016 a 2018. E é obrigatório reunião a cada 2 meses. Cadê? Tem uma lei que Tem. rege isso? A lei dele mesmo. Quem quiser referetar, Fundif. Isso já está preparando documentação para ir para o Ministério Público. Fundif. Dos TACs. É dinheiro dos TACs. Então, assim, é legal, né? Vamos fazer mais um conselho, vamos. Vamos ver se funciona, entendeu? Sinto muito, gente, mas os exemplos que eu tenho não são de Papai Noel. Podiam ser, entendeu? Uma coisa mais bacana, mas não são. Eu acho que a gente tem que brigar para ser. Com certeza. É. O 8, vocês concordam que tem que entrar também ambiental? Ou não? Eu Para fundo concordo. ambiental? Claro, se a gente quer o fomento da questão ambiental na cidade... É que não tem o do meio ambiente, já não tem aquele Tem mais para... PROAMB, né? Mas aí acho que é para banco de áreas verdes, não é? Ou não? Não, Também banco Não, de que áreas é o a BAV, INDEC é o tem banco de usado para fazer ciclovia. É verdade, o PROAMB ele cumpre essa função. Ah, o TAC, um A dos gente TACs pode eles pegaram... sugerir e perguntar, ver o que eles entendem do porque sim e porque não. De repente, Bom ter nos dois, né? É, porque às vezes Tem o dinheiro, fundo não é né? necessário, o outro é... se tivesse Para ter abertura, né? De repente quer criar uma criação Tem de um os dois, vai parque, ficar mas esse fundo não parecendo pode assim, um ser verde usado que é para parque porque não verdinhas. pode ser para ambiental. Então de repente se abre uma... Verde que é verdinha, se colocar nos dois. Vai ficar parecendo isso. Parecendo o quê? O verde que é verdinhas. A Secretaria do Verde, não lembro. É. Eu também quero. Pô, João, você não quer? Verdinha no Quem Brasil não é quer? uma parte da outra. Não é essa, Quem não quer? É uma nota de R$1. Artigo Vamos lá. A 47. verdinha americânica, né? Os recursos do FMDU serão destinados exclusivamente à implantação de Dólar. projetos urbanos integrados e a elaboração dos recursos estará vinculada à apresentação de projetos funcional e básico e estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira mediante aprovação do Conselho Gestor. Parágrafo único. Deverá ser dada ampla publicidade às decisões do Conselho Gestor. Acho que essa ampla publicidade, acho que tinha que falar no mínimo em diário oficial. E aí, ampla publicidade fica a critério de quem estiver analisando, você não acha? Melhor. O que vocês acham? Onde que deveria dar para dar ampla publicidade? Diário oficial? Tem que ter um capítulo no site No da site, prefeitura, né? É. com todas as notícias, informações, passos, publicações. oficial, né? E o diário oficial sempre. É, diário oficial, é bom não sair, né? O grande problema é o tal de conselho gestor. Como é que ele vai ser constituído? A gente vai entrar agora. Vai Vai entrar agora. Tá na sua mão Artigo aqui, ó. 148. A administração do FMDU será composta de Secretaria Executiva, com função de apoio às atividades do Fundo, sendo responsável pela convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Gestor, elaboração de pautas e atas. Essa é a Celinha. 2. Conselho Gestor, com função de planejamento e aplicação dos recursos do FMDU, com composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, sendo composta de 1. Representantes do Poder Público indicados pelo Prefeito. 1. Secretaria de Planejamento e Urbanismo. 2. Secretaria de Habitação. 3. Secretaria de Infraestrutura. 4. Secretaria de Transportes. 5. Secretaria de Finanças. 6. Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 7. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. 2. Representantes da sociedade civil indicados pelos conselhos municipais ou diretamente eleitos. 1. Concidade, Conselho da Cidade. 2. CMH, Conselho Municipal de Habitação. 3. CMTTC, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Campinas. 4. CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente.
5. CONDEPAC, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. 6. CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 7. CMDR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 8. Instituições de ensino e pesquisa nas áreas de urbanismo e planejamento urbano. Quais? Surgiram colocar o nome. Quantas, né? E quantas? Fala aí. Não, elas vão disputar uma vaga. As quais houverem, vão disputar uma vaga. Foi criado. Mas ela já Existe. Foi criado. Não faz tempo que existe. Mas não tinha. Não necessariamente. Nós conversamos agora com bastante gente desse conselho, tinha sido desativado. Não necessariamente, porque está no CNDU e vai a Tereza representar no CNDU. Aí as instituições não estão representadas no conselho, no fundo. Se colocar instituições de ensino e ou pesquisa, Está garantindo um assento extra para a quem ele de direito o estudo da Aqui a secretaria, ou aqui, ou diretamente ao Grande do Rio, está vinculada à Secretaria de Gestão. Ele não fala que, ele fala que vai ter a Secretaria Executiva, o Conselho Gestor, mas não fala qual a secretaria que vai ser a responsável. Será que não é o gabinete? Mas acho que não. Lá em cima fala. Lá em cima fala que é o gabinete. Fala que é o gabinete? Que é o gabinete. Pessoal, a União Municipal de Entidades Comunitárias tem uma vaga no Fundap. Eu peço que coloque Vinculado ao um item gabinete. aí Qual seria? da União Municipal de Entidades Comunitárias, Como é que é a sigla dela? o MEC, UMEC. UMECC, É União Municipal de Entidades Comunitárias de Campinas. Municipal de Entidades Comunitárias. Estou abrindo aqui para Mas entidades que representam diretamente a população não tem nenhum. não. Na verdade, assim, através dos conselhos, você vai votar. Entre nós, vamos eleger uma As ONGs pessoa. ambientalistas não tem, protetores de animais não tem. Não, você, por exemplo, você dentro do Mas aí CNDU não pode tem- ser. Não tem o Conselho de Proteção dos Animais. Né? Mas como não tem conselho É de que a estrutura do jeito que agricultura, está assim, desse jeito montada, ela me parece ser privilegia somente o poder público, porque o poder público está também em todos esses conselhos como tripartite, né? Então ele, Mas vai ser ele votado, tem lá né? em cima e depois ainda tem um terço aqui de todos esses conselhos. Mas eles Não, mas vão ter que aqui ser na votados segunda um parte, titular. só os representantes da sociedade civil indicados pelos Não conselhos. pode ser, por exemplo, um representante da prefeitura, ele não pode ser um pode. representante do poder público, ele já É, está mas- no lá de cima. Então só pode. Mas, No parágrafo de cima. mas uma eleição direta para a representação da população não tem. É através do Conselho. Só o item 8. É, mas a eleição direta- Um detalhe importante é que não fala a quantidade. Vai ser um. É um por, eu estou entendendo que é um por. Mas acho que poderia, acho que teria aqui mesmo. Eu acho que o CMDU poderia ter 2, né? Cara, eu acho que seria interessante. Esse fundo devia ser especificar fundo a barra quantidade. CMDU. Especificar de cada. Porque isso é uma coisa que é fundamental. Porque ficar Tô brincando. um restringe muito. Ou de repente um titular e um suplente, coisa assim? Tinha Estou colocando aqui uns três. uma sugestão de alteração para colocar e ou. Eventualmente mas tem um aí- instituto de pesquisa que não seja de ensino. Você poderia participar com o IAC, alguma coisa assim, não sei. Ibra. A representante da sociedade indicada Tem. pelos conselhos, Tem. ou diretamente, não, está diretamente eleito, ou diretamente eleito. diretamente. Só que ele não fala em quantidade. Então eu pus aqui, especificar a quantidade de cada. Exatamente. Olha, há uma questão muito complicada nessa história dos fundos municipais. Por mais que se fala, por mais que se façam as coisas, dinheiro carimbado na estrutura municipal, na estrutura pública, só tem dois: saúde e educação. O resto entra para o fundo, tudo bem, mas é um caixa da prefeitura. Que a prefeitura pode muito bem manobrar essa verba e disponibilizar quando for ao contrário. Vamos investir em tal coisa, está lá a verba, aí a prefeitura corre, arruma o dinheiro e supre a necessidade. Tá? Então é uma coisa extremamente complicada essa história de fundo, exatamente por causa dessa situação. Dinheiro carimbado na administração pública é saúde e educação. O resto é um caixa único. Tá? Mesmo sendo fundo de habitação, ocorre esse problema. Tá? E esse vai correr a mesma situação. É uma coisa que é meio complicada e não tem jeito de ser diferente, mas vamos lá. Não tem jeito de diferente. É que lá no
Fundap, a gente tem notícia de que o dinheiro ele é utilizado e é gerido mesmo pelo fundo, né? Pelo conselho. Tudo bem que a prefeitura tem uma ingerência grande ali, porque acaba tem bastante voto e tal, né? Mas andaram até comprando áreas com aquele dinheiro. Aqui no caso da habitação tem um grande diferencial que tem a Coab. Se a Coab faz parte da gerência desse dinheiro, que eu não sei a estrutura, tudo bem porque a Coab é uma autarquia. Então ela pode gerir isso. O certo seria o governo ter uma autarquia e esse dinheiro todo desse fundo ir para essa autarquia. Que aí sim você garante o numerário. Entendeu? E a destinação dele final. Seria o único jeito. Nós estamos falando do quê? Do escritório de planejamento, estamos falando de tudo isso. Isso seria a única forma viável de acontecer. Eu sei porque a gente participou da administração pública e tem N casos com isso, e isso realmente é uma coisa que é extremamente complicada. Dinheiro público carimbado, saúde e educação somente. O fundo é que nem você comentou. Cria o fundo, politicamente, socialmente e tal, mas é uma coisa que às vezes é ilusória. O Fundif está de mentira ainda, porque desde o ano passado... Agora, sendo uma autarquia já é diferente. Não tem essa possibilidade. Ela precisa ter dotação orçamentária para suportar isso. Exatamente. É o caso, por exemplo, da INDEC, que é uma autarquia. Ela sobrevive hoje do quê? Do IPVA, vem para ela, e das multas. A receita da INDEC exatamente vem oriunda desses dois pontos fundamentais. O dinheiro que vem para o município em função do percentual do IPVA e as multas.